Bom dia! Ai, viu, Mari? Já cheguei balançando tudo, fui arrumar a altura, já despencou o negócio. Hoje estamos segundo episódio da nossa minissérie. Adoro, eu adoro. Eu gosto de organizar o conteúdo assim por sequência, porque fica bem mais fácil de organizar o pensamento, né, para poder expor ali. Obrigado, Marlene. Eu uso pouca cor, né? Tô descobrindo nesse desafio. Não sei quem é que tá vendo os meus stories, que eu tô seguindo um desafio do perfil da Isa, que é encontrando o seu estilo. Exatamente o que eu tava precisando. Eu não entendo nada dessas coisas de combinação de roupa, de coisa, ainda tá alto. Mas eu decidi entrar na brincadeira com ela, desse desafio que ela tá fazendo. E aí, gente do céu, meu armário tá péssimo pra essas coisas de moda. É tudo, é no preto, branco, no máximo, é tudo muito neutro, assim, né? Tudo muito neutro. Assim, essa aqui acho que é uma das poucas peças que eu tenho que realmente tem cor. Bom, hoje o episódio 2 da minissérie Autonomia, a gente vai falar sobre finanças pessoais. É um assunto que eu considero extremamente importante. Hoje a gente vai falar sobre finanças pessoais e amanhã a gente vai falar sobre finanças do negócio, tá? São duas coisas que a gente vai abordar diferente uma da outra, porque existe aí uma tendência muito grande de achar que tudo é uma coisa só, de misturar tudo, de achar que o dinheiro do ateliê é todo meu e de não, né, de não ter essa diferença aí. O que eu preciso fazer com o que é meu, o que eu preciso fazer com o que é do negócio. Então hoje a gente vai falar sobre finanças pessoais, que eu realmente considero que é o ponto-chave de construção de autonomia. Quando a gente começa a dominar o nosso dinheiro, quando a gente começa a ter domínio sobre ele, entender a dinâmica financeira na nossa vida pessoal, a gente começa a construir essa capacidade de ter mais autonomia. Parece que quanto mais a gente cuida do nosso dinheiro, dos nossos recursos, por menos que sejam, e eu já tive fase de ter que contar moeda, e aquela fase lá foi realmente a que mais me capacitou para ter autonomia de vida. Porque quando a gente consegue controlar o nosso dinheiro, a gente consegue tomar decisões, né, mais conscientes do que realmente é possível para o nosso momento de vida, porque realmente precisa ser feito para que aquele momento talvez seja até mudado, se for preciso que aquilo mude, que aquela situação mude. Então é quando eu entendo realmente o fluxo de dinheiro da minha vida, é que a gente começa a a gente passa a ter bem mais autonomia, né? Até para bancar as nossas decisões. E a gente vai falar mais para frente sobre isso também. Olha, meu dinheiro manda em mim e ainda me bate. E assim, gente, a gente fala sobre finanças pessoais, eu acho que mais do que nunca, a gente enquanto sociedade, né, o brasileiro no geral, precisaria estudar sobre finanças pessoais. O nosso relacionamento com o dinheiro é uma coisa quase que é quase um tabu falar sobre dinheiro. Falar sobre administração financeira doméstica, pessoal. É quase um tabu. E eu acho que isso nos leva a não ter domínio sobre muita coisa na vida da gente. Ó, tô com a corda no pescoço, diz a Eliette. Eu acho que tu não é a única. Eu adoraria apanhar do meu dinheiro, mas olha, eu acho que apanhar do dinheiro não é uma coisa, não foi numa conotação muito positiva.
Ó, dinheiro, eu e o dinheiro é uma relação abusiva. Olha só, e faz sentido isso, né? Eu descobri na terapia que eu estava num momento onde eu estava tão imersa no meu trabalho que a psicóloga me disse, né? Tá tendo uma relação abusiva com o teu trabalho. Olha só que interessante. E a gente pode ter relações abusivas, né? Com o trabalho, com o dinheiro, com coisas que não sejam outras pessoas. Coisas que a gente não domina, coisas que nos dominam, né? Ou coisas que... Enfim, eu acho que é bem profundo aí a reflexão sobre isso. Mas vamos lá. É comum as pessoas confundirem liberdade financeira com autonomia financeira. Então, às vezes, eu pergunto, né? Quanto a Artes da Ju, acho que não estava ontem. Não voltou o clubinho. É uma minissérie que vai acontecer só essa semana. Então, a gente teve a live de ontem, a de hoje e vai ter mais 3 ainda. Se tira o sono e o foco já é tóxico. Excelente, excelente, excelente. Às vezes eu pergunto, né, qual é o teu objetivo com o teu trabalho? E sempre tem alguma das respostas que diz assim, eu quero construir liberdade financeira. E eu entendo o que a pessoa quer dizer com aquilo. Só que liberdade financeira é uma coisa e autonomia financeira é outra. E a gente vai falar aqui de autonomia financeira. Olha quanta coisa a gente tem para falar aqui. Só vou ler aqui 2 comentários. Era professora e sempre falei que o Brasil tinha que ter desde o princípio aula de administração financeira nas escolas. Seria maravilhoso se tivesse. Aqui, ó. Acho que o dinheiro não me ama. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa desmistificar. A gente coloca a emoção na relação com uma coisa que não é emocional. O dinheiro não é emocional no sentido de... Quando a gente sabe o que o dinheiro representa na vida da gente e qual o papel dele na vida da gente, a gente deixa de ter essa relação de amor e ódio, ou de amor ao dinheiro, ou de falta do amor, do dinheiro não me ama. É muito comum, né? Porque o dinheiro é um recurso que proporciona todas as outras coisas na vida da gente. Então, água, luz, internet, comida, moradia, enfim, transporte. Tudo que é primordial e tudo que é básico na vida da gente, o básico, o recurso que a gente precisa ter para isso é o dinheiro. E aí, quando a gente não sabe lidar bem com essa relação com o dinheiro, isso acaba interferindo realmente nessas outras coisas que a gente precisa do dinheiro para ter. Então, não é o dinheiro pelo dinheiro, não é amor ao dinheiro, não é fazer tudo por dinheiro, não é que o dinheiro seja a coisa mais importante da vida. Não é sobre isso. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Mas é saber o que o dinheiro é. Ele é um recurso. Ele é um recurso. A gente não ganha dinheiro, que é uma expressão também que muito se usa, principalmente para quem é empreendedor, né? Para gente que está fazendo ali o nosso trabalho, usar a expressão ganhar dinheiro. Quando a gente usa a expressão ganhar dinheiro, a gente está mandando uma mensagem errada para o nosso cérebro, inconscientemente, porque não se ganha dinheiro, a gente faz dinheiro através do nosso trabalho. Nosso trabalho é o que nos proporciona construir, fazer, né, esse recurso que precisa para bancar todas as outras coisas na vida da gente. Então é através do nosso trabalho que a gente consegue fazer isso. E aí, de repente, quando a gente se dá por conta disso, a gente começa a trabalhar, principalmente eu, quando eu estava lá na pior situação, naquela época de contar moedas, que eu tinha que vender o almoço para comprar a janta, quando eu virei essa chave de, cara, eu faço dinheiro. Eu tenho a capacidade, eu tenho todos os recursos que eu preciso para fazer dinheiro. Esse dinheiro vai vir como consequência do meu trabalho. Eu não vou ganhar dinheiro de ninguém. E às vezes eu acho que a crença da venda, que é aquela trava que a gente tem, é justamente não, uma das coisas pode ser por causa dessa ideia de ganhar dinheiro. Parece que o outro está nos fazendo um favor ao nos dar o dinheiro dele.
tá nos dando dinheiro. Não, ele não tá nos dando dinheiro, ele tá fazendo uma compra, é uma troca, é uma relação comercial. Ele está pagando por uma habilidade que eu tenho e que ele não tem, ou que não tem tempo para desenvolver, por um recurso que ele precisa e ele tem o dinheiro para pagar por aquilo. E eu sou o profissional que está atendendo aquela necessidade dele e eu estou, né, entregando algo que é valor para mim, que é o meu trabalho, e ele está me entregando algo que é valor também, que é o dinheiro, é uma troca. Quando a gente tem muito fixo na cabeça a ideia de ganhar dinheiro, pode ser que isso atrapalhe inclusive nas vendas. Aquele desconforto de fazer a oferta do nosso produto. Parece que eu vou estar incomodando como se eu estivesse pedindo dinheiro para aquela pessoa estivesse fazendo um favor de me dar o dinheiro dela. A gente não ganha dinheiro. A gente não ganha dinheiro, a gente faz o dinheiro através do nosso trabalho. E são coisas que muitas vezes a gente não faz essa relação, né? A gente não se dá por conta disso. Olha aqui, ó. Eu gasto mais do que eu ganho e agora estou enrolada com as contas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos dar continuidade aqui e falar sobre o que é liberdade financeira e sobre o que é autonomia financeira. Então, liberdade financeira é quando a gente não precisa mais trabalhar para ter dinheiro. Me aposentei. Me aposentei e minha aposentadoria cobre as minhas despesas, tá? Não é aquela aposentadoria que mal dá que eu tenho que continuar trabalhando para complementar. Aquela aposentadoria que cobre as minhas despesas. Então, às vezes lá na aposentadoria eu já tenho a minha casa própria, já quitei meu carro, já não tenho mais gastos com os filhos e o que eu ganho de aposentadoria banca a minha vida, não falta, não preciso fazer outra coisa. Aquilo ali é liberdade financeira. Alguém que tem aluguéis, né, prédios de aluguéis, todo mês aquela pessoa tem aquele recurso que é uma renda passiva. Liberdade financeira, não, a liberdade financeira está relacionado, não é riqueza também, porque um aposentado muitas vezes está longe de ser uma pessoa rica. Liberdade financeira é justamente tu ter o recurso, alguma fonte que te dê um recurso para tu pagar eu já vou ler aqui os comentários. A liberdade financeira é tu ter um recurso que tu consiga pagar tuas contas mensais para se manter. Isso é liberdade financeira. Não é riqueza e também não é autonomia. Às vezes o rico, dependendo, não tem liberdade financeira, porque ele precisa continuar trabalhando para bancar aquele estilo de vida que ele tem. O que torna ele rico é a soma do patrimônio dele, tá? E a autonomia financeira é quando a gente trabalha para bancar o nosso estilo de vida. Então, o que eu ganho trabalhando é suficiente para bancar meu estilo de vida. Isso é autonomia financeira. Não é liberdade financeira e nem é riqueza. Tá? Então, a gente está falando aqui de, através do meu trabalho, eu conseguir pagar minhas contas. Conseguir sustentar meu estilo de vida, seja ele qual for. E aqui entra também muito do que vocês estão falando aí. Eu preciso ajustar o meu estilo de vida para a quantidade de recursos que eu consigo fazer durante o mês, principalmente se eu sou empreendedora, que eu não tenho um salário fixo. Quando a pessoa tem um salário fixo, é muito mais fácil ela fazer esse ajuste. Quando a gente é empreendedor, vai ter um momento do negócio, talvez o início ou talvez uma reorganização, onde eu preciso olhar com clareza para os meus recursos e ajustar o meu padrão de vida para aquilo que eu tenho. Pelo menos até eu conseguir, né, me esforçar, trabalhar ainda mais para virar esse jogo. Foi isso que eu entendi que me fez virar o jogo. Foi aproximar essa minha relação com os meus recursos e com a parte, né, a parte financeira, o pilar financeiro da minha vida, que me fez conseguir virar o jogo. Porque eu não teria conseguido virar o jogo se naquele momento
né, lá em 2017, que foi o ponto de virada mesmo, eu não tivesse ajustado o meu padrão de vida para os recursos que eu tinha e, assim, abaixo, inclusive. Eu ajustei meu padrão de vida abaixo dos recursos que eu tinha. Então era assim, era tudo realmente no necessário. Sem compras por impulso, sem compras que não fossem extremamente necessárias. Por que hoje eu tô nesse desafio de reencontrar meu estilo? Porque eu passei muito tempo sem comprar roupa para mim. Então eu fui usando o que tinha, às vezes eu ganhava alguma coisa de alguém e eu ia usando aquilo ali que me servisse. E por quê? Porque naquele momento, comprar roupa para mim não era uma prioridade. Não fazia parte ali do que era necessário. Então eu passei muito tempo, eu perdi essa conexão com o estilo pessoal e tal, né? Mas eu só consegui chegar onde eu tô porque lá eu realmente ajustei o meu padrão de vida ao que era necessário. Porque se eu ficasse gastando dinheiro de construir meu capital de giro com roupa, se eu ficasse gastando dinheiro de limpar o meu nome com roupa, eu ia estar arrumadinha, mas eu ia estar lá ainda, né? Então, eu olhei para minha realidade e eu ajustei o meu padrão de vida por um tempo dentro daquilo. Porque daí eu comecei a criar estratégia para limpar meu nome. Porque eu estava inadimplente, eu estava com o nome em restrição. E eu comecei a pagar essas dívidas. Eu comecei a limpar, a construir meu capital de giro. Por quê? Porque eu entendia que o meu negócio era o recurso que eu tinha para fazer dinheiro. Então, se o meu negócio era o recurso que eu tinha para fazer dinheiro, para sustentar todas as outras áreas da minha vida, o meu negócio naquele momento era uma prioridade. Ele sempre vai ser uma prioridade, porque é do meu negócio que vem o dinheiro para nos sustentar. Então, meu negócio sempre vai ser uma prioridade. Sempre que eu tiver que escolher entre alguma coisa pessoal e investir no meu negócio para que ele consiga dar mais produtividade e ser mais próspero, eu vou investir no meu negócio. Então, eu entendia isso, né? E aí eu comecei a construir capital de giro. Eu não gastava dinheiro com coisas que não cabiam no meu estilo de vida naquele momento. Porque eu precisava investir no meu negócio, porque o meu negócio era o caminho que eu tinha para fazer dinheiro. E a gente tem esses recursos. Se a gente tem uma máquina de costura, a gente sabe usar ela, ou se a gente tem... Ah, obrigada, amor. Ou se a gente tem qualquer outra habilidade, né, com outras técnicas artesanais e a gente sabe transformar isso num negócio, e aí a parte do negócio a gente vai falar mais profundamente amanhã, mas tem um jeito certo também de cuidar do dinheiro do negócio. Não é de qualquer jeito. Ah, que legal. Então, para ter autonomia, é imprescindível a gente saber lidar com o dinheiro. A gente quebrar esse tabu, sabe, de falar sobre dinheiro. Ou de administrar o nosso dinheiro. Às vezes a gente pensa que não tem nem dinheiro para administrar. Tem. Mesmo que seja pouco, tem dinheiro para administrar. E a gente precisa alinhar essa nossa relação com as finanças pessoais para que o nosso negócio consiga se desenvolver. Porque se a gente não souber administrar as finanças pessoais, de que jeito a gente vai administrar as finanças do nosso negócio? Eu tenho alunas que estudam o curso de finanças ou o módulo de finanças e me dizem, esse curso me fez olhar para os meus recursos pessoais com outros olhos, porque a gente começa a entender o que é o que, cada coisa que tem, né? Outra coisa que é importante, a gente entender o que é um endividado. A gente olha, a gente tem algumas pesquisas que dizem, o Brasil tem não sei quantos por cento, sei lá, 60 e poucos por cento de endividados. Primeira coisa que vem na nossa mente é o que quando a gente fala endividados? É que a pessoa
tá com o nome no Serasa. Ah, endividado tá com o nome no SPC e no Serasa. Não. O endividado é o que tem uma dívida para pagar. Eu me incluo hoje nesse número de endividados, porque para terminar, no final das obras aqui, quando foi para terminar, eu peguei dinheiro no banco e eu tô pagando. Então, eu tenho uma dívida. Então, eu tô dentro desses 60 e poucos % de brasileiros que estão endividados. Uma coisa é a gente ter uma dívida para pagar e outra coisa é a gente estar inadimplente. Aí é quando a gente não conseguiu pagar aquela dívida que a gente fez. A gente tá inadimplente. A gente está negativado, é outra coisa. Uma coisa é ser endividado, outra coisa é ser inadimplente, né? O inadimplente é o endividado que não conseguiu cumprir com o compromisso ali mensal daquela dívida. Então ele ficou inadimplente. E todo inadimplente é porque fez uma compra ou um recurso, tirando saúde, porque eu acho que, né, às vezes para recuperar a tua saúde, tu vai lá e tu utiliza os recursos que estão disponíveis para ti, depois tu se vira. Mas bens de consumo, quando a gente está inadimplente é porque a gente não soube alinhar, né, nosso estilo de vida com os recursos de fato que a gente tem. Quando eu baixei realmente meu padrão de vida para o necessário, porque tem uma parte da vida da gente que a gente tá só sobrevivendo, né? Que é comida, água, luz, é o básico pra gente sobreviver. Naquela fase lá, a gente, cara, eu acho que é a fase que a gente mais tem que se dar bem com o nosso recurso. É a fase que a gente mais tem que cuidar, porque ele é escasso. Né? Toda vez que eu comprar uma coisa, eu sei que vai faltar para outra. Então, é realmente o momento que eu tenho que parar e olhar com maturidade para as minhas finanças. Colocar tudo na ponta do lápis. Começar a ter domínio de novo sobre as minhas finanças. Mesmo numa situação caótica, mesmo que eu esteja endividada, porque lá em 2017 eu estava negativada, eu estava inadimplente, eu estava com o meu nome em restrição em algumas instituições. Por causa do divórcio, muita coisa tinha sido feita no meu nome, e aí para quem ficou as dívidas, né? E o que eu fiz para ter autonomia mesmo sobre aquele caos financeiro que eu estava vivendo? Eu sentei, eu chamei a responsabilidade, eu fiz uma lista. Bom, para quem que eu estou devendo? Coloquei o nome de cada instituição que eu estava devendo, entrei em contato com cada uma, anotei quanto era a dívida, planejei a minha meta de vendas no ateliê, para que a minha meta de vendas fosse suficiente para eu passar o mês atendendo as minhas necessidades e as necessidades dos meus filhos, e ter o recurso para pagar essas dívidas e ter o recurso para construir o meu capital de giro. Então, quando a gente chama a responsabilidade, quando a gente volta a ter domínio sobre aquela pilar da vida da gente, que é o pilar financeiro, mesmo que seja numa situação de endividamento, quando a gente bota tudo na ponta do lápis e a gente consegue ter uma clareza do que de fato eu preciso fazer para organizar essa situação, a gente começa a ter de volta a autonomia. Porque que a autonomia? Eu consegui tomar uma decisão consciente sobre aquilo e não deixar as coisas acontecer na minha vida de maneira aleatória, de qualquer jeito. Então, só um pouquinho. Quanto que eu posso gastar no mercado? Eu tinha isso, eu tinha um limite de gastos semanal no mercado. Eu não comprava o que eu quisesse. Eu tinha um limite. Bom, eu posso gastar no mercado o valor X, que na época eu acho que era R$160 por semana, que eu podia gastar no mercado. Eu não ia no mercado com as crianças.
E eu comprava assim, ó, o que a gente precisava, é o grosso, que nem diz, né? Porque é na miudeza que a gente acaba gastando mais. E eu tinha aquele recurso para gastar no mercado. Eu não gastava sem controlar o que eu estava gastando. Para quê? Para que eu pudesse ter recurso para reorganizar a minha vida. Porque eu sabia que essa independência que eu estava buscando, essa autonomia que eu estava buscando, passava necessariamente pelas finanças pessoais. Enquanto eu não organizasse a minha vida financeira, eu não seria de verdade dona do meu nariz. E qual foi o recurso que eu usei para isso, gente? O meu ateliê. Ah, é difícil de vender? Cara, eu vou ser mais forte do que a dificuldade. Ah, tem que fazer todos os dias? Cara, eu vou fazer o meu máximo todos os dias. Ah, as pessoas não valorizam. Cara, eu vou catar as pessoas que valorizam. Eu vou encontrar, eu vou chegar nessas pessoas. Porque se tem alguém que vende, é possível para mim também. Sabe aquela vontade de fazer? Por quê? Porque tu olha pro teu lado financeiro e resolver aquilo só depende de ti. Tu não vai ganhar nada de ninguém. Ah, eu fico muito cansada. Cara, eu passei meses, talvez anos, muito cansada. Eu acordava muito cedo, eu trabalhava muitas horas, eu dormia muito tarde, eu estudava depois que os meus filhos iam dormir. Eu tava em combate. Eu precisava mudar minha vida. Eu sabia que mudar minha vida passava por essa organização das minhas finanças pessoais. Passava por eu voltar a ter domínio do meu dinheiro. Saber administrar os meus recursos. Saber quanto eu gasto para viver. Então tinha lá a listinha. Quanto é o aluguel, quanto é a luz, quanto é a água, quanto é a internet, quanto eu posso gastar de comida, quanto que eu posso, né? Assim, tinha ali uma verbinha para um lanchinho ou uma pizza que eu fazia com as crianças durante o mês, uma vez por mês, para não ser aquela escassez total. Então a gente fazia, às vezes a gente fazia uns bacião de pipoca, às vezes a gente fazia um lanchinho caseiro, um molho de salsicha, mas tinha aquele momento, né, com os meus filhos. Não era, a gente tem que tomar conta da nossa vida. As coisas têm que acontecer na nossa vida de propósito. Não pode só um dia depois do outro passar e eu aceitar as dificuldades. Porque para quem não tem recursos financeiros, a dificuldade é maior, gente. A gente não pode querer se comparar. Óbvio que a minha vida lá em 2017 era muito mais difícil e muito mais penosa e eu trabalhava muito mais do que hoje, que eu tenho mais recursos financeiros. Mas eu só cheguei aqui porque lá naquela época eu paguei esse preço, eu chamei para minha responsabilidade de mudar a minha situação. Eu tive autonomia de tomar decisões, de bancar minhas decisões. Às vezes a gente desiste nas primeiras dificuldades, a coisa começa a ficar difícil, eu já acho que não é possível, é possível. Gente, mas não vai ser fácil. Algumas etapas, e principalmente o começo, vai ser difícil mesmo. Tá a fim de encarar a dificuldade? Topa dar teu melhor todos os dias por um bom tempo. Topa, enfim, pagar o preço, fazer o que tiver que ser feito todos os dias. Tem gente que acha que é difícil postar nas redes sociais todos os dias, gente. Mas é muito difícil postar nas redes sociais todos os dias. Difícil é sair de casa, faça chuva, faça sol, com uma criança enrolada num cobertor para deixar numa escolinha municipal, para ir lutar o dia inteiro num serviço, às vezes pesado, para no final do mês ganhar um salário mínimo. Isso é difícil, gurias. Pelo amor de Deus, postar todos os dias nas redes sociais é difícil? Enfim. Ó, a Marcela já tá com meio caminho andado aí, se é bem organizada nas finanças.
Então, a autonomia financeira depende dessa nossa capacidade de conseguir tomar decisões, de colocar tudo na ponta do lápis, de administrar bem os nossos recursos, de encaixar nossa vida dentro daquele valor que a gente tem disponível. Crédito não é dinheiro, gente. Crédito é dinheiro do banco. Crédito não é nosso. A gente pode usar? Pode, eu uso, mas a gente tem que, assim, ó, a gente tem que saber no que vale a pena usar aquilo. Por exemplo, tá? Se me estragar uma geladeira ou se bater o carro e eu não tiver o dinheiro à vista para fazer, cara, ainda bem que eu tenho cartão de crédito, eu posso ir lá, posso parcelar, tá valendo aquilo ali, porque eu não vou ficar sem geladeira, entende? Então eu tenho aquela facilidade, aquele recurso disponível. Eu preciso, sei lá, investir num curso. Curso é uma coisa que eu compro muito no cartão de crédito, porque às vezes os cursos são os valores mais altos e eu uso o cartão de crédito. Mas o que eu levo em consideração? Cara, eu vou aprender alguma coisa que vai... Ó, aqui que eu falei pra vocês que o meu negócio é sempre uma prioridade nos meus gastos. Se eu aprender alguma coisa que eu consigo aplicar no meu negócio e que isso vai me fazer ganhar mais dinheiro, eu tô dentro, gente. Não adianta eu achar que eu vou aprender tudo sozinha. Eu não cheguei no conhecimento que eu tenho hoje porque tudo brotou na minha cabeça. Eu estudei pra caramba. Mas tudo tem solução. Tudo tem solução, gente. É essa autonomia. Qual é o caminho da solução para tudo isso? Autonomia, construção de autonomia. Eu sou a responsável pela minha vida. Eu sou capaz de tomar decisões que vão me tirar desse lugar onde eu me coloquei de forma, inclusive, inconsciente. Sem pensar no que eu estava fazendo. Mas agora eu vou começar a pensar e eu vou me tirar desse lugar onde eu me coloquei. E eu vou começar a trilhar um caminho diferente. Dominar as minhas finanças pessoais. Parar de gastar com o que não é necessário. Avalia, pensa. Assiste a live lá do livro, tá lá no YouTube, a live do livro O Ano em que Menos é Muito Mais. Lê esse livro, inclusive. Começa a pensar no que tu tá gastando. Aquilo realmente precisa ser gasto naquele momento? É indispensável aquilo naquele momento? Começa a dominar, começa a ter domínio mais sobre aquilo que tu faz, principalmente o teu consumo. E volta, sabe? Volta a tomar conta da tua própria vida. O livro é O Ano em que Menos é Muito Mais. Foi muito mais. O Ano em que Menos é Muito Mais. Tem uma live lá no YouTube da semana passada, do Para Pra Pensar, que a gente falou sobre esse livro. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui. Ah, e aqui tinha uma anotação que alguém até comentou lá no início, né? Se tem algo que tira a nossa paz e o nosso sono, é a desorganização nas finanças pessoais. Então, se tem algo que é capaz de tirar a nossa paz, o nosso sono, é esse consumo fora do que a gente realmente tem condições. E assim, ó, é essa falta de ação para fazer o recurso financeiro. A gente consegue fazer o dinheiro que a gente precisa para sair dessa situação. Vai ser fácil? Vai ser trabalhando um pouquinho? Vai ser eu dando prioridade para tudo, para minha vida, e o tempinho que sobrar eu vou trabalhar? Não vai ser assim. Vai ser o contrário, vai ser eu dando prioridade para o meu trabalho. E aí outras coisas eu vou encaixando no tempo que sobrar por um bom tempo. Mas eu consigo, gente. Se eu conseguir... Quando eu tô falando para vocês de um momento da minha vida onde eu tava na zona rural, a internet era via satélite, ela não funcionava muito bem. Eu não tinha muito transporte, os horários de ônibus eram escassos. Então, para eu ir e voltar do centro para comprar material e fazer entregas, tinha que ser muito bem planejado.
Sabe assim, ó, eu tô falando pra vocês que essa mudança de vida aconteceu num cenário que assim, ó, pouca gente pode dizer que tá numa condição pior do que a que eu tava. Porque literalmente, gente, assim, ó, era contadas moedas. Naquela fase eu dormia, sei lá, umas 5 horas por noite. Então eu usei tudo que eu tinha. Eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. Eu me esforcei, eu trabalho bastante até hoje, sabe? Só que hoje nem se compara. Hoje as coisas já acontecem de uma forma mais fácil. Hoje, para as vendas acontecerem, não é mais tão trabalho. Hoje eu já tenho o conhecimento que eu busquei naquela época, as coisas já estão na minha cabeça. Eu continuo estudando, coisas que já estão, inclusive, bem além do que o meu negócio consegue hoje, né? Mas eu estou construindo as possibilidades para que eu consiga chegar, né, um pouquinho mais, todo dia um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo ler um pouco dos comentários. Meu Deus, vou começar aqui. Há alguns anos vivíamos no cheque especial. Hoje determinamos um valor para o mercado e conseguimos equilibrar as contas. Domínio. Eu acho que a palavra das finanças pessoais é domínio. Não, parar de gastar como se o recurso não fosse escasso. Parar de gastar sem pensar se aquele valor ali pode ser gasto naquele momento. Ter um caderninho, gente. Então aqui, ó, quais são as despesas fixas que eu tenho que pagar todo mês? Gente, para quem paga aluguel, principalmente vai ter lá aluguel, água, luz, mercado. Quanto eu tenho que ganhar só para pagar isso? Internet, sei lá, o crédito do celular que precisa ter para quem trabalha, porque a gente vai fazer a entrega, tem que ter como se comunicar com as nossas clientes. E não é só isso, né? A vida não é só comer. Aí a pessoa, por exemplo, que nem eu, tinha um recurso mensal que era para fazer um lanche com meus filhos ou comer uma pizza todo mês. Isso estava lá na minha previsão de gastos. Às vezes a pessoa come pizza, come lanche, iFood, passeio, não sei o quê. E esses gastos não estão previstos. Esse dinheiro sai de algum lugar. Quanto que eu posso gastar com isso por mês? Principalmente se eu estou ali mais controlada para conseguir reorganizar. Ter domínio das finanças pessoais vai te dar autonomia, mesmo que seja nesse momento de reorganização. Porque tu vai sentir que quem está no controle da situação é tu. E é isso que tu precisa construir. Quem tem que estar no controle da situação é tu. Eu também tive que sair de um relacionamento abusivo de 20 anos. Voltei para o Brasil com meu filho, deve ser, e sempre fui muito regrada com dinheiro para que nada faltasse para o meu filho. A gente prioriza, né? Está com o nome limpo, fiz um cartão, gastei quase todo o limite com os meus medicamentos e consultas de mãe que estava com câncer, ela faleceu. Amanhã estou indo ao banco negociar o débito. Nesse caso, a gente gasta tudo que tem, tudo que não tem, tudo que... é uma situação que nem eu falei antes, né? Caso de saúde, a gente agora negocia, né? Faz isso encaixar aí na tua vida e tenha a paz de saber que tu fez tudo que podia. Assistindo a live e atualizando o Google Meu Negócio. Muito bom. Eu vou dormir depois da meia-noite trabalhando. Acordo às 5h30 para estudar enquanto a casa está em silêncio. Muito bom, Bia. Que vontade de te trazer pro meu ladinho. Eu não sei. Olha, eu sou muito querida.
Mas às vezes eu sou meio enlouquecida também. A Marlene, meu erro foi romantizar meu negócio por ser artesanal. Precisei me autoavaliar e saber se gostava de fazer ou vender. Isso é muito comum. É bem comum. Ó, Vivi, faço curso de finanças, é necessário para qualquer negócio. Foi o melhor investimento que eu fiz. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o que eu ensino dentro do curso, porque amanhã a gente vai falar de finanças de negócio, né? E eu ensino dentro do curso tudo que eu aprendi nessa construção de, cara, meu ateliê, meu único recurso, eu preciso fazer dinheiro com essa ferramenta que eu tenho, eu preciso administrar esse dinheiro e entender para que é cada real da minha precificação. Então, dentro do curso, não é só, eu vou te ensinar a precificar, bota aqui uma regrinha, não sei o quê. Não, é assim, ó, é de campo de batalha mesmo, é de cuidar de real por real daquilo que eu fazia com o meu artesanato, do dinheiro que eu fazia com o meu negócio. Então, é por isso que eu acho, às vezes eu digo, é o melhor curso de finanças que tem no mercado. Porque além de te ensinar precificação, qual é a regra, o que é o quê, tem muito dessa minha experiência com ter que ter cuidado de cada real do meu negócio para criar estratégias para mudar a minha vida. Foi por causa disso que as coisas começaram a dar certo. Foi porque eu tive a autonomia de me colocar numa posição de controle sobre isso de novo. De não deixar as coisas acontecerem ao Deus dará, né? De assumir o controle e de saber que o meu ateliê era a única fonte de renda que eu tinha para fazer isso acontecer. E nas situações que eu falei para vocês antes, né? Porque nada me tirava da cabeça que era possível. E se era possível, eu tinha que dar um jeito de conseguir fazer também. Independente de qualquer coisa, sabe? Independente se o outro estava melhor do que eu, se a condição do outro era melhor do que a minha, se era mais fácil do outro pro outro do que para mim, se o outro tinha mais recursos, se o outro tinha equipamentos melhores, se o outro tinha... Independente disso, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho para mudar a minha situação? Foi o que eu fiz. Mas para mim é muito difícil. Para o fulano é mais fácil, porque ele não mora na zona rural. Para mim é difícil. Para o fulano é mais fácil, porque ele tem uma máquina industrial. Para mim é tão difícil, porque não tem horário de ônibus. Eu tenho que ir de manhã e voltar no fim do dia. Eu tenho que ficar parada 3 horas na parada do ônibus, esperando o ônibus para voltar. Nossa, como é difícil, coitadinha de mim. Não! É isso que eu tenho agora, é isso que eu tenho, graças a Deus que eu tenho, graças a Deus que eu consigo, graças a Deus que eu tenho recurso. É isso que eu tenho, eu vou usar isso aqui da melhor forma possível. E eu com uma máquina doméstica, morando na zona rural, com todas essas dificuldades que eu tô falando pra vocês, porque eu usei a minha cabeça, porque eu paguei o preço, porque eu chamei a responsabilidade, porque eu tive autonomia. Eu consegui, de repente, resultados que as pessoas que tinham condições melhores, de repente, não conseguiram. Então, não se compara pela condição do outro, sabe? Se compara só contigo e com a tua capacidade de fazer. Para de olhar para as dificuldades. A gente, às vezes, coloca tanto foco na dificuldade que só o que a gente enxerga é a dificuldade. Aí tem ali uma possibilidade, mas aí tu acha aquela possibilidade tão pequena que tu nem faz nada. Qual é o resultado de quem faz nada? Não conseguir nada. Ana disse, Carla, você é extremamente necessária. Choque de realidade. Hoje o negócio foi mais intenso do que eu estava esperando. Estou fazendo curso com a Carla e tem sido muito bom. É difícil mesmo virar a chave e fazer o ateliê um negócio de verdade. Mas eu fico feliz que esteja gostando. Deixa eu ver aqui. Só precisa acreditar em mim. Isso aí, Paula.
eu comecei a economizar mais quando passei a comprar material do ateliê pela internet. Só compro o estritamente necessário e para mim também. A única palavra que não existe no vocabulário é desistir. Sobre compras do ateliê, nessa fase que eu tô falando, hoje eu consigo comprar tecido em mais quantidade, hoje eu consigo ter um estoque lá na produção da Cultivar. Nessa época que eu tô falando para vocês, eu não comprava nada que não estivesse no meu planejamento de produção da semana. Eu não ia comprar um tecido e voltava com 10. Eu não ia comprar um botão e voltava com a loja toda. Eu fazia a lista de compras, quais são as encomendas que eu preciso trabalhar nessa semana. Eu tenho material? Esse material eu tenho, esse material eu já tenho. Ah, tá faltando um zíper de tal cor, tá faltando um regulador de alça, tá faltando um tecido de forro. E eu fazia a lista exatamente do que eu precisava comprar para aqueles produtos que eu precisava produzir naquela semana, porque eu tinha, né, meu planejamento de produção. E aí eu ia na segunda-feira, fazia entregas e comprava, eu seguia a minha lista de compras. Eu não comprava nada para o ateliê para ficar parado. E ainda dos tecidos que sobrava de outras encomendas, eu fazia alguma coisa para ter a pronta entrega. Que normalmente eram os sapatinhos, eram os babadores, que eram produtos menores, que eu conseguia fazer com pouco tecido. E aí, os sapatinhos era sensacional, porque eles sempre me salvavam. Então, o início de mês sempre eu intensificava a divulgação de sapatinhos. E naquela época, eu fazia uma promoção. Era um sapatinho básico, tá? Sapatinho, só um sapatinho sem nada de enfeite, nada. E eram sapatinhos que eu fazia com os retalhos de tecido das encomendas que já estavam pagos, né? Porque eram sobras. Então, chegava início de mês, eu fazia 3 sapatinhos por R$50. E eu vendia pra caramba. Aquela promoção que eu fazia de sapatinhos no início de mês sempre me salvava. Então, eu já sabia que virava o mês, eu já tinha que começar a fazer intensificar essa divulgação dos sapatinhos. Então, eu fazia essa divulgação sempre do início de mês até o dia 10, até o dia 8, mais ou menos, que eu marcava as entregas para o dia 9. Então, na primeira semana do mês, eu ia produzindo os sapatinhos durante o mês, né? E aí, no início do mês, eu botava esses 3 sapatinhos por R$50, e aí eu vendia, e aí eu ia entregar e eu conseguia pagar meu aluguel, sabe? Coisas assim, eu conseguia comprar um gás, eu conseguia, sabe? Coisas assim que vinham dessa promoção que eu fazia todo mês com os sapatinhos. Então, assim, eram as encomendas. Porque, olha, gente, naquela época eu pagava aluguel, água, luz, transporte, sustentando 2 crianças que toda a estação deixava de servir as roupas. E eu tava pagando dívida, eu tava juntando capital de giro, eu consegui comprar meu carro, né? Eu consegui limpar meu nome, trabalhar meu score, porque daí quando surgiu a necessidade de comprar o carro, eu pensei, bom, eu preciso criar um plano que passa pelo domínio das minhas finanças para eu poder comprar meu carro, porque eu moro na zona rural e se eu precisar de qualquer coisa com os meus filhos eu não tenho recurso. E foi lá no olho do furacão que eu consegui fazer isso, não foi agora, porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas para Carla é fácil porque ela vende curso. Não foi vendendo curso que eu consegui nada disso que eu tô falando para vocês. Os cursos vieram bem depois. Ou, assim, eles começaram a dar um retorno que já ajudava, né? Bem depois, gurias. E demorou para engrenar o negócio dos cursos. All in no poker, tu apostou todas as tuas fichas. Apostei, Ali. Eu sou muito empreendedora. Unha, depilação, papelaria, festas, porém tô falhando nas finanças. E às vezes, Ana, atirar para todo lado impacta nas finanças. Mas, né, não sei se tu faz fluxo de caixa para ver quanto que tu tá faturando. Para poder, porque assim, ó, não tem como organizar finanças sem domínio de cada real. E para dominar cada real tem que ter fluxo de caixa, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, porque o nosso salário vem do nosso negócio.
Então, a minha vida pessoal tem que caber dentro do meu salário. Não é tudo que eu ganho no meu ateliê que vai bancar a minha vida pessoal. Minha vida pessoal tem que caber dentro daquilo que eu estipulei de salário que o ateliê me paga. O ateliê me paga um salário. E dentro desse salário é que eu faço a minha vida pessoal acontecer. E o ateliê, ele tem que se bancar. O ateliê, ele se banca. O ateliê tem que ter uma margem de lucro para reinvestir, porque nenhum negócio cresce sem fazer investimentos, seja investimentos na estrutura do negócio, né? Então coisas físicas, ou seja investimento em desenvolvimento teu como dono do negócio, desenvolvimento pessoal e empresarial, digamos assim, né? Para tu aprender a fazer a gestão do teu negócio. Então, quando tudo que eu investi em mim, e não foi pouco, nesses últimos anos, assim, eu devo ter investido uns 100 mil reais em cursos e treinamentos. Eu não me arrependo de nenhum real, mesmo que o curso não tenha me valido de nada, porque eu fiz alguns cursos lá no começo que eu não aprendi nada que eu pude aplicar na prática. Eu fiz muitos cursos que não eram dentro da área de artesanato, né, que eram na área empresarial mesmo, sabe? Porque eu sempre olhei para o meu ateliê como uma empresa. Era uma empresa pequena? Era dentro da minha casa? Era, mas era uma empresa que estava começando. Eu sempre olhei para o meu ateliê como uma empresa. Então eu fui fazer muitos cursos empresariais. E claro, eu precisei adaptar muita coisa, né? Porque é uma empresa, mas é uma produção artesanal. É uma empresa? Mas enfim, tem uma série de particularidades por ser um ateliê. Mas eu fui buscar muito e eu não me arrependo, porque cada vez que eu aprendia mais uma coisa, cada vez que eu me desenvolvia, cada vez que eu entendia melhor como é que era esse jogo dos negócios, cada vez que eu entendia como que as coisas aconteciam, cada vez que eu aprendia mais como que eu faço dinheiro com os recursos que eu tenho, cada vez mais eu fui tendo resultados, né? Então é importante, gurias, é importante a gente se desenvolver junto com o negócio. Quanto mais eu me desenvolvo, mais o meu negócio cresce. Quanto mais o meu negócio cresce, mais ele pode bancar o meu próprio desenvolvimento. É uma coisa que tem que crescer uma com a outra. Meu marido tem total controle das finanças dele e sempre me fala que temos que saber viver com o que ganhamos. Se isso não for possível, não está valendo a pena trabalhar. O dinheiro não pode faltar. É uma boa filosofia. Ah, que legal, Vá. O curso é punk, nossa, é muito bom entender sobre o que estamos cobrando. Você me enche de esperança, Carla, você me faz ter certeza de que tudo vai dar certo. É muito bom o curso, porque não adianta saber precificar e não saber como fazer as metas. A Nauana, sou suspeita de falar. Ai, gente, meu maior desafio hoje são as metas, fazê-las palpáveis, estipulo, vendo e não alcanço. Mas aí o negócio é feito de etapas. A gente precisa entender que, porque eu aprendi uma coisa, aprender, entender, conseguir visualizar aquilo é um passo que eu dei. O próximo passo é conseguir trazer aquilo para aplicação prática. Então, eu entendi as finanças, estabeleci minhas metas, sei o que é cada coisa do meu preço de venda, eu preciso ir para a parte de construção disso. E aí vem, né, outro desafio. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou bater minhas metas? Quais são as estratégias de vendas que eu vou usar? Quais são os movimentos que eu vou fazer? Onde que eu vou buscar esses clientes? Como que eu vou fazer para eles saberem do que eu faço? Uma negociação. Tem gente que diz, cara, eu passo o orçamento todos os dias. Então tá fazendo bem a etapa de atração. As pessoas estão entrando em contato para solicitar orçamento. Alguém me deixou na caixinha, nem consegui responder, mas eu faço uns 15 orçamentos todos os dias e não fecho. Só um pouquinho. A gente tem que estar atento ao que acontece ao nosso negócio. Tô precificando certo? Tô fazendo a etapa de divulgação, que é o topo de funil dentro do processo de venda, certo? Tô relacionando certo? Provavelmente essa pessoa que está recebendo 15 solicitações de orçamento por dia tá
relacionando certo, tá conseguindo fazer com que as pessoas cheguem até o WhatsApp. E aí aqui na hora da negociação é que precisa aprender. Tá faltando alguma coisa na hora da negociação para conduzir esse cliente até o fechamento. Tudo são as etapas, claro que no dia a dia tudo isso acontece junto e misturado, né? Mas a nível didático, né? Quando a gente está aprendendo, a gente precisa colocar cada coisa na sua caixinha. E ir aprendendo, o negócio é feito de várias etapas. Não é uma coisa só. E aí, claro, se eu não sabia precificar e agora eu já sei, significa que eu já estou melhor do que eu estava antes. Se eu não sabia nada sobre o processo de vendas e agora eu já conheço os conceitos, pelo menos, mesmo que eu ainda não consiga aplicar, mas já consigo entender, eu já sei mais do que eu sabia antes. Bom, agora eu acertei a minha divulgação. Cara, já estou melhor do que eu estava antes. Só que sabe o que a maioria das pessoas faz? Nossa, se eu não sair do zero até o sucesso, eu sou uma fracassada. Isso não é pra mim, isso não dá certo. Cara, mas tu já tá melhor do que tu tava antes, não tá? Tu já não sabe mais do que tu sabia antes? O que te impede de daqui 2, 3 meses estar sabendo mais do que tu sabe hoje? O que te impede de o ano que vem tu não ter um resultado melhor do que tu teve esse ano? O que te impede de fazer isso é a falta de autonomia, é a falta de persistência, né? É tu desistir no meio do caminho. Porque aí a gente desiste, passa 2, 3 meses, a gente quer tentar de novo, aí a gente tenta de novo, acha que não deu, desiste, aí a gente fica quanto tempo, né, desse ciclo, que tu tá sempre voltando pro começo e não consegue avançar. Por quê? Porque tu não consegue reconhecer e valorizar as tuas pequenas vitórias. Não consegue reconhecer e valorizar que um pouquinho que tu aprendeu hoje já te deixa mais na frente do que tu estava ontem. E que todos os dias somados, eles vão te levar a algum lugar. Só que se todos os teus dias forem de esforço, de perseverança, de estudos, onde tu acha que vai chegar depois de um ano? Com certeza num lugar melhor, tu vai estar dominando mais o teu negócio do que tu está hoje, mais a tua vida pessoal do que tu está hoje. Agora, se todos os dias é de ficar olhando para as dificuldades, de colocar empecilho nas coisas, de achar que tudo é difícil, de achar que os outros têm condições melhores, de achar que não... Onde que isso vai te levar? Daqui a um ano talvez tu esteja pior do que tu esteja hoje. Porque quem não está fazendo nada está andando para trás. Olha o quanto é importante a gente não se comparar, a gente olhar só para a vida da gente. Às vezes a gente não está tendo autonomia de vida porque a gente está se comparando com os outros. E aí eu estou deixando de prestar atenção naquilo que é próprio da minha vida, do que eu preciso fazer, do meu próximo passo. E as finanças pessoais, elas são fundamentais nesse processo. Porque se eu não controlo as minhas finanças pessoais, eu posso ter um negócio milionário que eu vou botar tudo fora. Então amanhã a gente vai falar sobre finanças do negócio, que é o nosso objetivo. Mas eu achei importante a gente abordar sobre finanças pessoais antes, porque não adianta eu ter um negócio próspero, um negócio que ganha muito dinheiro, se eu sou completamente descontrolada nas minhas finanças pessoais. As empresas quebram porque o dono não sabe administrar o recurso. Ele acha que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele, ele gasta de qualquer jeito, não tem controle nenhum. Acha que porque a empresa está indo bem, automaticamente eu tenho que estar indo bem também. Por muito tempo, para um negócio crescer, gente, a gente tem que manter as nossas despesas pessoais num patamar abaixo que sobre dinheiro para o negócio poder se reinvestir, crescer, né, ter outros recursos. E é claro, conforme o negócio cresce, ele vai ter um faturamento maior e eu, como dona do negócio, posso ter participação no lucro do negócio. Então, às vezes eu vou ter o meu salário, que é o meu prolabore, e eu vou ter uma participação no lucro do meu negócio. Se o meu negócio tá indo bem, se aquele lucro não tá todo comprometido já. Mas para isso eu preciso entender. Para isso eu preciso dominar os números. E eu tô falando de um caderninho e uma caneta, eu não tô falando de planilhas e de controle financeiro em programas elaborados.
Tô falando de tu conseguir visualizar, sabe? Começa controlando tua vida pessoal. A partir do momento que tu conseguir ter controle sobre as tuas finanças pessoais, para tu controlar os recursos do teu negócio, vai ser mais fácil. Autoconhecimento é uma das chaves, olhar para si e acolher as falhas e trabalhar para se melhorar. Às vezes a gente não enxerga onde estamos errando. Perfeito, perfeito. Autoconhecimento é a chave para tudo na vida, não só para o negócio. Né? Ontem a gente estava falando dos sentimentos, né? Da angústia, daquele sentimento que a gente não sabe de onde vem, e o não saber de onde vem é pela falta de autoconhecimento. As dificuldades que a gente passa que a gente não sabe de onde vem são pela falta do autoconhecimento. Autoconhecimento deveria ser o objetivo de vida da gente, que ele afeta tudo. Eu não vou conseguir ler todos os comentários. Gurias, não vou conseguir ler todos. Bom, Carla, sou sua aluna no curso de finanças, estou começando agora a divulgar, ainda sem nenhuma venda, mas seguimos o plano. Desistir não é uma opção. É isso aí. Um passo de cada vez, mas passos firmes, passos conscientes, passos que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sei qual é o meu objetivo, que eu sei o que eu estou querendo construir. Não passos inseguros, aleatórios. Olha, a diferença no resultado é completamente diferente, né? Às vezes eu tô fazendo, mas eu nem sei, eu não confio no meu produto, eu não confio em... Não, sabe assim, sou muito insegura, eu acho que eu tô incomodando as pessoas. Qual é o resultado que eu vou ter disso, né, gente? Então, assim, o caminho para essa construção de segurança no meu negócio, no meu trabalho, é eu me olhar e entender que eu preciso construir autonomia. Autonomia de vida, né? Que nem a gente estava falando ontem. Autonomia nas minhas finanças pessoais, eu assumir o controle. Não deixar deixar de as coisas acontecerem aleatoriamente, sem nenhum controle, sem nenhum critério. E aí a gente vai, autonomia das finanças do negócio, autonomia de decisões, a gente tem mais 3 dias ainda de live sobre autonomia aí. Então é isso. Amanhã assim, gente, eu preciso fazer um evento eu gostaria, a gente tinha planejado no começo desse ano e depois não deu certo. Agora vamos ver o que a gente faz. Vamos começar a movimentar de novo isso. Amanhã a gente vai falar melhor sobre que tipo de ajuda orienta para esse autoconhecimento. Eu acho que seguir psicólogos ajuda muito, seguir filósofos ajuda muito. A psicologia e a filosofia é esse caminho, né, do próprio ser, do eu comigo mesmo, da minha relação com o lado externo, mas principalmente com a minha relação do lado interno. Eu acho que é um bom começo. Às vezes tem o Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, né? Os filósofos, o Karnal, Cortella, a Lúcia Helena Galvão, são pessoas que eu assisto bastante, né? E falam um pouco disso, que não é negócio, mas é se conhecer, né? Trilhar esse caminho que impacta diretamente no resultado que a gente tem nos nossos negócios. Se a gente, como dona do negócio, está bem, se a gente, como a dona do negócio, está motivada, eu não gosto muito dessa palavra, uma hora eu vou explicar por quê, mas se a gente, como dona do negócio, está determinada, agora sim, essa palavra que eu queria dizer, é óbvio que isso impacta nos resultados. Se a gente, como dona do negócio, está construindo autonomia,
se a gente começa a ficar mais segura das nossas decisões, ficar mais segura do caminho que a gente quer, óbvio que isso impacta no resultado do nosso negócio. Não é só o negócio. Por isso que aqui eu misturo muito, né? Eu falo muito do negócio, obviamente, e tudo que eu trago, que eu abordo do lado pessoal, é também fazendo a gente refletir sobre como isso impacta no nosso negócio, né? Então é isso, gurias. Tenham um excelente dia de trabalho, que eu já nem sei mais, hoje é terça, né? Hoje eu tenho uma luta lá. Eu vou terminar aqui, eu vou começar, porque a CE, que é a empresa de energia aqui da minha cidade, aqui da minha região, foi lá na Cultivar e trocou o relógio. Porque o relógio estava desatualizado, trocaram o relógio. O que a equipe que trocou o relógio fez? Levou um cabo, que agora eles estão dizendo que eu tenho que comprar aquele cabo para poder... A gente passou ontem sem luz na Cultivar, não tivemos produção. E agora de manhã eu quero ver se consigo resolver isso, porque senão vamos passar sem luz de novo, porque uma equipe da CE levou o cabo. E eu tenho que comprar. Olha, é uma sacanagem, né? No Brasil. Então é isso, gente. Bom dia pra vocês. Amanhã a gente se vê de novo. Não é o clubinho de volta, eu vi algumas perguntando. É uma minissérie sobre autonomia que vai acontecer essa semana. Então a gente vai até sexta-feira nos encontrando às 8 da manhã. Pra quem tava com saudade do clubinho, pode matar um pouquinho da saudade essa semana. Muito obrigada. A Mari Moraes disse que eu tô chique de azul. Muito obrigada. Descobri que tenho pouca cor no meu armário. Preciso... Então é isso. Um beijo, gurias. A gente se vê amanhã. E a gente vai falar.